Ele é o homem da Califórnia acusado de assassinar 4 universitárias com seu BMW em alta velocidade na infame PCH ao longo da costa. Promotores afirmam que não foi acidente. Foi mais do que isso. Frazer Baum responde por 4 acusações de assassinato pelo que supostamente aconteceu com os estudantes de Pepperdine em uma noite de outubro de 2023. Assassinato exige prova de um estado mental muito específico, e eles argumentaram isso. Houve um argumento em resposta ao contra-argumento que não pudemos apresentar porque eles não nos forneceram os dados e as informações. Baum pode passar anos na prisão se for considerado culpado, mas um dos maiores nomes da defesa criminal está do lado dele. E esta semana, o advogado dele fez algumas alegações chocantes no tribunal na esperança de mudar o rumo desse caso. Acompanhamos o caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Frazer Baum, réu da história de hoje, enfrenta o mesmo número de acusações de assassinato que Brian Koberger em Idaho. O advogado de Frazer Baum, Alan Jackson, já mencionou isso em audiência anterior no tribunal. Ele argumenta que não deveria ser um caso com acusações de assassinato. Meu Deus, este caso, já disse e vou reiterar, é profundamente trágico e não dá para enfatizar isso demais. Mas a tragédia não pode substituir indícios suficientes para acusações de homicídio. Então, temos Alan Jackson defendendo um pedido para que as acusações de homicídio sejam retiradas em um tribunal esta semana em Malibu. Agora vamos falar mais sobre o que Jackson disse daqui a pouco e sobre a decisão do juiz. Agora você vai se lembrar, se Alan Jackson parece familiar, esse é o advogado que representou Karen Reed. Ele é um dos maiores nomes na defesa criminal. E antes de entrarmos no que ele disse no tribunal esta semana, quero voltar para outubro de 2023. Foi quando essa tragédia aconteceu. E é aí que precisamos começar ao falar sobre este caso. Então, naquela época, Frazer Baum tinha 20 anos e ele estava ao volante de um BMW que foi dado a ele de presente pelos pais em seu aniversário de 16 anos. E Frazer estava supostamente dirigindo a 104 milhas por hora em uma zona de 45 milhas por hora. Frazer estava supostamente acelerando na Pacific Coast Highway. Se você já foi à costa oeste, sabe que é muito cênico. É um trecho perigoso de estrada passando ao lado do Oceano Pacífico. E a maioria das fotos que encontramos da PCH são de depois dos incêndios florestais em janeiro de 2020. Mas, ao olhar para elas, você entende o tipo de estrada onde tudo isso aconteceu. E era 17 de outubro. 2023, Frazer Baum supostamente trafegava a mais do que o dobro do limite de velocidade. E essas 4 garotas estavam saindo de um carro no acostamento da PCH. Liam Ralston, de 20 anos, Peyton Stewart, de 21 anos, Asia Ware, de 21 anos, Deslin Williams, 21 anos, e as 4 eram da mesma irmandade estudantil na Pepperdine e estavam no último ano. Elas estavam há poucos meses de se formar na faculdade e seguir com suas vidas, realmente apenas começando suas vidas. A polícia afirma que Baum as atropelou com o carro e as 4 garotas morreram. E a área da rodovia onde Baum as atingiu é conhecida como Curva do Homem Morto. Segundo a KABC, esse é um trecho da PCH onde acontecem a maioria dos acidentes de carro. Baum foi preso uma semana depois. Ei, pessoal, rapidinho, administrar um negócio já é difícil o suficiente. Muitas vezes você precisa fazer as coisas manualmente ou depender de vários aplicativos que nem se comunicam entre si. É aí que entra o nosso parceiro e patrocinador Odoo. Odoo é uma plataforma de gestão empresarial completa, com aplicativos integrados que conectam todas as operações de vendas e contabilidade à manufatura e envio. Odoo também gera documentos profissionais automaticamente, ordens de venda elegantes, faturas e contas de fornecedores. E pode atribuir automaticamente equipes de vendas, enviar atualizações por e-mail em cada etapa de vendas e até usar IA para gerar relatórios que ajudam na sua tomada de decisão. Para a manufatura, os aplicativos deles sincronizam estoque e produção em tempo real, além de compras, evitando falta de estoque. Na contabilidade, tudo é automatizado. Odoo gera faturas, rastreia despesas e resume dados com IA
economizando centenas de horas. O melhor é que você pode escolher o app e criar fluxos personalizados. Então tudo é totalmente adaptado às necessidades do seu negócio. Eleve seu negócio consultando gratuitamente um especialista Odoo em odoo.com/odoo.com/OTC. Agora, Fraser Baum não enfrenta só 4 acusações de homicídio culposo no trânsito. Ele responde por 4 acusações de assassinato. Os promotores dizem que Fraser acelerou de 93 milhas por hora para 104 milhas por hora em apenas 2,5 segundos antes de atingir as garotas. Isso de acordo com dados da chamada caixa preta do BMW. E os promotores argumentam que a aceleração é uma prova de que ele estava dirigindo de uma forma em que essa batida não deve ser considerada um acidente, deve ser considerada um assassinato. No tribunal esta semana, a defesa de Baum alegou que uma prova fundamental não foi apresentada em audiência preliminar, onde o juiz considerou haver indícios suficientes para manter as acusações de homicídio. E agora Alan Jackson está argumentando que essas 4 acusações de assassinato devem ser retiradas. Ele não está argumentando que as acusações de homicídio culposo no trânsito com negligência grave que seu cliente enfrenta devam ser retiradas. Só assassinato. Foi isso que ele disse. A petição solicita ao tribunal que rejeite apenas as acusações de 1 a 4. As acusações de assassinato, porque a audiência preliminar sobre essas acusações e somente essas acusações, de acordo com esta petição, foram fundamentalmente comprometidas. A promotoria ocultou exatamente as provas que teriam permitido à defesa demonstrar na audiência preliminar que o excesso de velocidade naquele trecho específico da PCH, embora possa ser perigoso, certamente até imprudente, não era historicamente ou objetivamente um ato cuja consequência natural e provável envolvia um alto grau de probabilidade de morte. Não é uma petição sobre o impacto da colisão, que todos neste tribunal sabem que foi devastador. Também não discute se o excesso de velocidade é inerentemente perigoso. Com certeza, todos concordamos. Mas homicídio por dolo implícito exige mais do que mera tragédia e mais do que mero perigo. Para reforçar esse padrão importante, exige prova de que as consequências naturais e prováveis desse ato, e somente desse ato, como disse um tribunal, é quase certo que cause a morte. Essa é a diferença entre homicídio culposo no trânsito com negligência grave e homicídio doloso. E essa é a prova que a promotoria não forneceu à defesa. E essa é a prova que diz respeito diretamente a essa diferença. O instrumento processual que temos diante de nós, como afirmou o tribunal na moção Stanton, trata-se de um pedido de rejeição com base na common law. Isso importa. E envolve questões constitucionais. A moção é ampla, tanto como moção estatutária de common law para rejeição quanto, quando aplicável, uma moção 995 renovada. A lei da Califórnia reconhece exatamente esse recurso. Ela o reconhece por um motivo, porque quando a negação de provas materiais impede a defesa de exercer um direito substancial em nome do Sr. Baum, este é o recurso, este é o tribunal. A audiência preliminar, como o tribunal sabe, não é só formalidade. Ela existe para eliminar acusações infundadas e graves antes que o réu seja forçado a ir a julgamento por essas acusações. A defesa tem o direito de confrontar as testemunhas, de fazer o contra-interrogatório das testemunhas, de fazer isso de forma efetiva e apresentar provas em sua defesa, de contestar as provas da acusação e de negar os elementos das acusações. E quando provas favoráveis são retidas da audiência preliminar, não se repara o dano dizendo, agora eles têm acesso, podem usar antes do julgamento. O dano é que a determinação de causa provável do magistrado, o juiz Edberg, 3 andares abaixo, a determinação de causa provável dele foi feita com um registro incompleto. E os direitos estatutários e constitucionais do Sr. Baum na audiência preliminar, eles foram negados quando mais importava. Agora, ao analisar alguns dos fatos deste caso que foram apresentados em tribunal até este momento, por que Fraser Baum estava indo tão rápido é fundamental para os rumos que este julgamento pode tomar. Os promotores afirmam que Victor Colandra percebeu que Fraser Baum dirigia rápido demais antes do acidente e teria pedido para Baum reduzir a velocidade em um semáforo vermelho antes de Fraser acelerar e bater logo depois. O jornal Pepperdine Graphic diz que Victor Colandra afirma que quando ele e Baum pararam nesse sinal vermelho,
Ele olha para o lado e vê Fraser Baum no carro. Ele afirma que Fraser mantinha o celular entre as pernas, sob o volante, possivelmente enviando mensagens. E então ele supostamente disse para Fraser, abre aspas, ei, você precisa ter cuidado, você vai se machucar. E ele diz que o semáforo então ficou verde e Fraser Bomb acelerou. E foi só alguns segundos depois que ele atingiu aquelas 4 garotas e elas morreram. Mas Alan Jackson está contestando essa narrativa apresentada pelos promotores. Ele afirma que Calandra mentiu sobre o que viu naquela noite e diz que há dados de celular que provam isso. Na audiência preliminar, o Ministério Público baseou-se quase totalmente no depoimento do Sr. Colandra, para retratar o Sr. Bomb de uma maneira muito específica como sendo irresponsável e distraído imediatamente antes da colisão. O Sr. Colandra testemunhou que o Sr. Ball estava mandando mensagens no celular e que esse telefone estava entre suas pernas, embaixo do volante, e seus polegares estavam se movendo no teclado. Os dados do telefone, posteriormente apresentados e analisados por um perito forense, contradisseram completamente esse testemunho. Esse telefone estava bloqueado a partir das 20 horas 15 minutos 59 segundos, até as 20 horas 30 minutos 06 segundos. Não houve nenhuma interação do usuário com esse dispositivo durante todos os 15 minutos anteriores ao acidente. O perito estabeleceu sem dúvida que o depoimento do Sr. Colandra era falso, quando sugeriu ter visto o Sr. Bomb usando os 2 polegares Quando ele sugeriu que ele pessoalmente viu o Sr. Baum com os 2 polegares meio que martelando no teclado, digitando sem parar. Isso, na verdade, era uma mentira. Você não poderia ter visto isso porque não houve envio de mensagens, não houve interação. E isso faz a gente se perguntar por que o Sr. Colandra achou prudente mentir sob juramento ou mentir para as autoridades sobre isso. Vamos guardar isso, obviamente. Vamos deixar esse argumento para outro momento. Esta semana, após Alan Jackson fazer as acusações, veja a resposta da promotoria. Então, para que o tribunal entenda processualmente, o telefone estava na posse de outras pessoas. O departamento do xerife estava tentando desbloquear o telefone porque não tínhamos a senha. Então, tínhamos o telefone físico, mas na verdade estamos falando dos dados criptografados que estavam nele. A promotoria conseguiu obter uma extração parcial dos dados daquele telefone, não uma extração completa, porque não tínhamos a senha. Informamos a defesa que não era uma extração completa. Fornecemos o que conseguimos extrair para a defesa antes da audiência preliminar. Eles tinham esses dados. Mostrou que não havia mensagens, não havia ligações, não havia interações com aplicativos durante o período imediatamente anterior à colisão. Então isso era de conhecimento da defesa. E isso foi usado como parte da tentativa deles de desacreditar Victor Colandra. Porque Victor Colandra, antes e depois na audiência preliminar, disse que o réu estava mandando mensagens de texto. Esse foi o testemunho dele de que saí e eu perguntei. Como você sabe? Não sei se ele está... Questionando se ele realmente poderia, da posição em que estava, dizer que o réu estava realmente digitando no celular. E ele foi questionado sobre isso pela defesa. E o uso dos dados do telefone que a defesa diz que nunca deveríamos ter utilizado foi quando a defesa solicitou uma estipulação ao fato de que não houve mensagens ou ligações que foram realizadas naquele momento. Com as provas que tínhamos, a acusação estava mais do que disposta a concordar com isso, porque era isso que as provas mostravam, e isso ainda é o que as provas mostram. Eles dizem que conseguiram, ao pegar o telefone e o código de desbloqueio, após a audiência preliminar, e tivemos uma audiência no tribunal sobre isso, e foi quando o tribunal ordenou que isso fosse feito. Que de alguma forma essa informação extra agora transforma Victor Colandra em um mentiroso que compromete todo o caso da promotoria. Baum também supostamente disse aos investigadores que atropelar as 4 garotas foi acidental.
Ele diz que precisou desviar porque estava tentando evitar bater em um carro que estava ao lado dele e que já havia atingido o espelho retrovisor do lado do motorista. Promotores dizem ter achado outro carro, afirmam que o carro estava intacto. Os promotores também dizem que Fraser Baum sabia que o excesso de velocidade poderia ter consequências trágicas e fatais, porque, segundo eles, Fraser Baum conversou com os policiais após o acidente. E ele falou com eles sobre uma experiência em que seus amigos morreram em um acidente de carro. Os promotores dizem que ele mencionou isso por conta própria porque lhe perguntaram se ele conhecia a frase velocidade mata. Veja o que Jackson disse sobre isso. Usaram o acidente do amigo dele para dizer que, já que seus amigos morreram por excesso de velocidade, Sr. Baum saberia que excesso de velocidade causa mortes. Exceto que, quando as pessoas fizeram esse argumento, elas também estavam de posse de um relatório policial que indicava que a causa principal da morte trágica do amigo dele foi dirigir sob influência de álcool. Não foi excesso de velocidade. A causa principal foi porque o amigo dele estava dirigindo com teor alcoólico no sangue de 0,12. Eles possuíam esse relatório, mas nunca o entregaram à defesa antes ou durante a audiência preliminar. Nesta semana, Jackson afirmou que o excesso de velocidade é crônico naquele trecho da Pacific Coast Highway e que a promotoria não entregou dados importantes para a audiência preliminar. Aqui estão alguns dos fatos relacionados às informações exculpatórias que apresentamos em inúmeros documentos perante o tribunal. Depois que a audiência preliminar terminou, depois que tudo foi resolvido, depois que tudo acabou, a defesa obteve o que a promotoria não apresentou: dados sobre colisões, relatórios da Caltrans, relatórios do xerife, relatórios da delegacia de Lost Hills, relatórios da Força-Tarefa CHP Malibu, materiais da cidade de Malibu. Capitão C2, como já informado ao tribunal, era o capitão da delegacia de Lost Hills. O depoimento dela, os materiais de apresentação dela para a cidade, materiais do projeto de lei do Senado, 1270 e 1297, o estudo de segurança da Stantec, uma análise especializada. Isso é só uma amostra das coisas que recuperamos. Tudo obtido por nós e tudo sob custódia e controle da promotoria antes da audiência preliminar. E o quadro que esses dados apresentam é materialmente diferente do quadro que foi apresentado na audiência preliminar. As provas que apresentamos, que agora descobrimos, mostram que há excesso de velocidade crônico na PCH. Mostra que há colisões recorrentes, uma após a outra, sucessivamente. Mostra o reconhecimento governamental desses problemas de excesso de velocidade e dessas colisões recorrentes, além do reconhecimento do governo de um sério problema de segurança no trânsito em Malibu e nesse trecho específico. Mas mais importante ainda, esses dados também mostram que colisões fatais são raras. Não apenas raras, meritíssimo, extremamente raras em relação ao volume de excesso de velocidade, ao volume de autuações, ao volume de colisões. Nesse trecho exato de 0,8 milhas, e é aqui que começo a apoiar meu argumento com o PowerPoint para dar ao tribunal alguns recursos visuais. Nesse ponto, no trecho de 8 milhas entre Carbon Canyon Road e Lost Flores Canyon. Nos 10 anos anteriores a este caso, SWITTERS, como o tribunal sabe, é chamado Sistema Integrado Estadual de Registros de Trânsito SWITTERS, identificou 129 colisões registradas. A própria lista de casos comprova isso, e o próprio relatório do governo comprova isso, e é extraído do banco de dados do próprio governo, não de um banco de dados que nós criamos, um banco de dados criado e pertencente a eles. Então a Caltrans produziu aproximadamente 50 relatórios de colisão adicionais que não estavam incluídos nos dados do SWITTERS. Então temos 129 do SWITTERS e mais 50 da Caltrans. A defesa obteve isso por intimação após a audiência preliminar, mas nunca foi apresentado na fase de produção de provas. Juntos, isso dá aproximadamente 179 colisões no mesmo trecho de estrada ao longo de 10 anos. A única colisão fatal nesse conjunto de dados combinado é este caso. A única colisão fatal é este caso. E isso diz respeito diretamente ao elemento objetivo, meritíssimo.
Toda a teoria da promotoria na audiência preliminar dependia de tratar o excesso de velocidade nesse trecho da estrada como uma conduta cujas consequências naturais e prováveis envolviam um alto grau de probabilidade de morte. Essa era a teoria deles. Eles não podem fugir nem se esconder disso. Eles disseram isso. Eles levantaram essa teoria. E foi isso que apresentaram ao juiz Edgeburg. Mas o histórico governamental não divulgado, os 10 anos de dados do governo mostram exatamente o oposto. Excesso de velocidade repetido, Edward repetido. E nenhum outro acidente fatal em 10 anos nesse trecho de estrada. Nenhum. Não tínhamos esses dados para defender esse ponto diante do juiz Edgeburg na audiência preliminar. Os promotores disseram que as provas não foram ocultadas. A estrutura do que estamos falando e, fundamentalmente, o que é necessário. Parece que a defesa inicialmente argumentou que houve 2 violações e agora eles levantaram uma terceira de que o Ministério Público não forneceu provas que seriam favoráveis a eles. Parece que são as autuações, as informações estatísticas, os relatórios do xerife relacionados a colisões na PCH, nenhum dos quais envolvia o réu. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o telefone que pertencia ao réu e que estava sob custódia da polícia. E o terceiro, que abordarei rapidamente, pois acredito que seja, pode ser facilmente resolvido. É o relatório do Departamento do Xerife do Condado de Ventura, que aponta o embriaguez ao volante como o principal fator para a colisão e morte do Sr. Ocean. E também indica excesso de velocidade. Agora, esse terceiro ponto vai especificamente para o conhecimento subjetivo do réu. Ele sabia por que lhe foi feita a pergunta. Você já ouviu? Você está familiarizado com a frase velocidade mata? E ele trouxe essa informação. O entendimento dele sobre o perigo para a vida humana que o excesso de velocidade representa é o que importa para o subjetivo. Havia outros fatores envolvidos e ele admite. Não sei toda a história. Isso está na entrevista que ele dá aos policiais. Mas o entendimento dele é o que importa nesse caso, que foi que a velocidade foi um fator nas mortes dos amigos dele. E de fato foi. Então, não vejo como as outras informações podem ser usadas para mudar o conhecimento dele depois dos fatos. A outra coisa que precisamos analisar é em que o tribunal está baseando o entendimento de que estes são, como a defesa está alegando, que estes são favoráveis à defesa. E então, muito do que isso representa se baseia na premissa de que apenas a velocidade, número 1, é a teoria da acusação, e número 2 é o padrão pelo qual os tribunais analisam os fatos implícitos. Nenhuma dessas coisas é verdadeira. Isso não era verdade quando o caso ocorreu, quando foi registrado. Não era verdade na audiência preliminar, nem agora, e não será no julgamento. Veja o que o juiz disse sobre se essas acusações de homicídio deveriam ser mantidas. Na minha opinião, as provas não reveladas não excluem a possibilidade de um alto grau de probabilidade de morte e podem até mesmo apoiar a conclusão de que os atos do réu são atos cujas consequências naturais e prováveis ameaçam a vida humana, pois possuem alta probabilidade de causar morte. A defesa não foi privada de um direito substancial na audiência preliminar, pois a acusação não tinha obrigação constitucional de divulgar as provas em questão. Isso por si só determina ou exige a indeferimento deste pedido. O tribunal nem precisa chegar à questão de saber se as provas em questão afetariam os magistrados ou teriam afetado a determinação de causa provável pelo magistrado, como o direito do réu ao arquivamento do caso. Mas mesmo supondo, para fins de argumentação, que as provas em questão deveriam ter sido divulgadas ao réu, de acordo com Brady ou qualquer outra lei de divulgação de provas. A inclusão das provas não divulgadas às provas ouvidas pelo magistrado não teria afetado a determinação de causa provável neste caso. O pedido é respeitosamente negado.
Assim, Fraser Baum continuará sendo acusado de homicídio e 4 acusações de homicídio veicular com negligência grave. O julgamento dele está marcado para 5 de setembro. Encerramos o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e também estamos no Peacock. Eu sou Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.